Campeonato Nacional de Trial Indoor Urbano, segunda jornada em Amarante, uma semana depois da estreia do campeonato em Esposende. O cenário foi montado no bonito local nas margens do Rio Tâmega, numa tarde de domingo com intenso calor. As temperaturas rondaram os 40 graus. Muito público presente, cerca de 500 pessoas, para apreciarem durante 2 horas a competição dos 5 principais pilotos nacionais de Trial Indoor Urbano. 5 zonas de obstáculos, como habitualmente, a serem percorridas em ambos os sentidos pelos 5 pilotos. Para cada zona, 1 minuto, tempo de ultrapassagem do obstáculo. A zona 1 e, consequentemente, a zona 6 era construída com argolas de cimento. A zona 2 e 7 com paletes de madeira. As restantes zonas com caixas metálicas com um grau de dificuldade elevado. De resto, esta segunda jornada teve um grau de dificuldade maior, tendo em conta a pontuação em termos de penalização obtida pelos 5 pilotos, bem maior do que na jornada inaugural em Esposende. No arranque do espetáculo, a apresentação ao público dos 5 pilotos, os melhores da atualidade em termos de trial indoor urbano. Este é Manuel Teixeira, piloto de São João da Madeira, corre em Xerco 125. O estreante piloto nestas andanças do trial indoor. Agora Filipe Paiva, piloto já veterano, 33 anos. O piloto da Lausanne corre em Montesa 300 RR. E da veterania para a juventude, apenas com 17 anos, este é Miguel Rodrigues, piloto de Braga. Presença espanhola entre os 4 pilotos portugueses de Pontevedra, com 32 anos. O piloto Javier Pinheiro corre em Gas 300. E este é o tetracampeão nacional de trial indoor, o piloto de Vila Nova de Gaia, corre em Beta. Venceu a jornada inaugural em Esposende, falamos claro de Diogo Vieira. Este é o piloto Manuel Teixeira, corre em Xerco 125 e teve 43 pontos de penalização, mais 10 do que na jornada inaugural. Foi o 5º classificado aqui em Amarante. Neste bonito cenário junto ao Rio Tâmega, o piloto denota ainda alguma insegurança, mas convém lembrar, ele é estreante nestas andanças. Aqui vemos o piloto a preparar-se para ultrapassar esta zona de obstáculos com alguma dificuldade. Havia maior dificuldade nesta segunda jornada do que na primeira. Todos os pilotos tiveram uma penalização maior. Agora o piloto na zona das paletes de madeira, material habitualmente utilizado para as provas de trial indoor urbano. Não foi exceção aqui em Amarante. Manuel Teixeira aqui a concentrar-se, a tentar dominar a máquina. Alguma dificuldade para o piloto a não conseguir mesmo, Manuel Teixeira. Este é Filipe Paiva, piloto já de 33 anos, habituado a estas andanças, corre em Montesa 300 RR. Refira-se à única moto a 4 tempos dos 5 pilotos presentes no campeonato Trial Indoor Urbano. Filipe Paiva totalizou 36 pontos de penalização. Tinha feito apenas 24 na jornada inaugural. Agora o piloto, na zona de caixas de madeira, as conhecidas paletes do trial indoor urbano. Filipe Paiva a tentar concentrar-se, equilibrar-se na moto e a sair da zona aos comandos da sua Montesa 300 RR. Aqui vemos o piloto, na zona de manilhas de cimento, a conseguir ultrapassar com alguma facilidade esta zona de obstáculos. E agora Filipe Paiva na zona das caixas metálicas, muito difícil estes obstáculos, sobretudo a zona 5 e consequentemente a zona 10. Era muito difícil para os pilotos depois conseguirem contrabalançar a sua moto naquele buraco na zona metálica. Foi difícil a todos eles, Filipe Paiva não foi exceção. ...36 pontos para Filipe Paiva, 4º classificado aqui em Amarante na segunda jornada do campeonato. Já estamos com imagens do jovem piloto de Braga Miguel Rodrigues, de apenas 17 anos de idade. Ele que com uma moto mais fraca está a lutar para o 2º lugar de pódio com o espanhol Javier Pinheiro.
É assim a cada jornada e também para o Campeonato Nacional. Na ronda inaugural ficou apenas a 1 ponto de Javier Pinheiro e aqui ficou a 2 pontos do espanhol. Diz bem da intensa luta travada entre estes dois pilotos nas 2 primeiras jornadas do Campeonato de Trial Indoor Urbano. Aqui vemos o piloto, já com à vontade na sua moto, a ultrapassar esta zona de obstáculos. Denota já bastante maturidade este jovem piloto minhoto. Momentos de concentração para Miguel Rodrigues. Um total de 12 pontos na primeira ronda, agora 17 pontos para Miguel Rodrigues. Como referimos, todos os pilotos penalizaram mais nesta segunda jornada. E cá está Miguel Rodrigues, aqui com um pequeno susto, o que lhe custou 5 pontos de penalização. E aqui com estes 5 pontos de penalização hipotecou o segundo lugar, desceu para terceiro, abriu caminho ao espanhol para ultrapassar em termos de penalização. Miguel Rodrigues ficou separado por apenas 2 pontos do espanhol, 15 para Javier Pinheiro, 17 para Miguel Rodrigues, que aqui com alguma facilidade devemos ultrapassar esta zona de obstáculos. Os 17 anos do piloto de Braga contrastam com os 32 do piloto de Pontevedra. Falamos do galego Javier Pinheiro, corre em Gas 300. Javier Pinheiro totalizou 15 pontos de penalização, menos 2 do que Miguel Rodrigues. Aqui vemos o piloto espanhol em plena ação. Este piloto já foi campeão galego de trial, 5 vezes subcampeão. Bom currículo para Javier Pinheiro, que enriquece este campeonato de trial indoor urbano em Portugal. Cá está o piloto, na zona das argolas de cimento, com alguma facilidade a ultrapassar esta zona. Javier Pinheiro ficou a 10 pontos de Diogo Vieira, que voltou a vencer. 15 pontos para o espanhol, que como todos, aqui teve dificuldade. Estamos a ver a zona das caixas metálicas, sobretudo a zona 5 e consequentemente zona 10 em sentido inverso. Era a zona, digamos, mais difícil das 5 montadas para este bonito espaço nas margens do Rio Tâmega. Recurso a paletes de madeira para as zonas 2 e 7. Momento de concentração fundamental para que os pilotos possam levar de vencida cada zona de obstáculos com a menor pontuação possível. Foi o que aconteceu aqui com o piloto galego. Javier Pinheiro, segundo classificado, a exemplo do que aconteceu também na jornada inaugural. 11 pontos de penalização em Esposende, 15 pontos aqui em Amarante. E este é Diogo Vieira, piloto que começou com o pé direito o campeonato de trial indoor urbano deste ano. Venceu com apenas 2 pontos de penalização em Esposende e voltou a vencer aqui em Amarante. Diogo Vieira denota de facto uma segurança maior do que todos os outros pilotos, ou não fosse ele tetracampeão nacional de trial indoor em Portugal. Aqui o vemos aos comandos da sua beta, a tornar fácil o que aparentemente era difícil. Diogo Vieira com uma capacidade muito grande de concentração e um domínio absoluto da sua beta. O piloto de Vila Nova de Gaia apenas penalizou numa zona de obstáculos, difícil para todos os pilotos. Diogo Vieira também não foi exceção.
a Zona 5 e, consequentemente, Zona 10. A frente da moto ficava, digamos, naquele buraco nas caixas metálicas. A dificuldade era tirá-la dali e, num arranque só, conseguir superar aquela caixa metálica mais alta, o que não era de facto fácil. E Diogo Vieira viria a penalizar aí os únicos 5 pontos de toda a prova. Apenas penalização máxima para o piloto nesta zona de obstáculos, a Zona 5. Depois uma prova imaculada para o piloto número 1. Aqui vemos o piloto na zona de paletes, sem dificuldade. O piloto a fazer, como sempre, uma prova bastante segura. Não se preocupa muito com o espetáculo, mas sobretudo em não penalizar. O piloto está muito habituado a estas provas de trial. Ainda por cima não treinou muito e na noite anterior o piloto tinha tido uma prova de super enduro. Por isso, algum cansaço que não se notou na concentração de Diogo Vieira e no domínio da sua beta. Cá está Diogo Vieira a sair desta zona de caixas metálicas com toda a facilidade. Mais uma excelente prova para o piloto que lidera agora o campeonato. 2 provas, 2 vitórias. 2 pontos em Esposende, 5 pontos de penalização aqui em Amarante. Segue à frente do Campeonato Nacional. Depois de cumpridas as 5 zonas de obstáculos em ambos os sentidos, chegava a altura das paralelas. É sempre um momento muito aguardado, não foi exceção aqui em Amarante. As cerca de 500 pessoas que por lá estiveram numa intensa tarde de calor aplaudiram e muito a prestação dos pilotos nas 2 paralelas, que opuseram Miguel Rodrigues e Filipe Paiva e Diogo Vieira a Javier Pinheiro. Começamos com o duelo entre Miguel Rodrigues e Filipe Paiva. Aqui está o arranque da prova, com Miguel Rodrigues a levar ligeira vantagem e depois a dar a volta melhor Miguel Rodrigues a sair à frente de Filipe Paiva. E cá está, Miguel Rodrigues a vencer a primeira paralela da tarde. E agora Diogo Vieira com Javier Pinheiro. Partida para a segunda e última paralela, com Javier Pinheiro a começar melhor. E o vemos com uma ligeira distância em relação a Diogo Vieira. Pois, mas na inversão da moto hipotecou a vitória. Esteve mal de facto Javier Pinheiro, o Diogo Vieira com facilidade a ganhar uma grande vantagem no regresso à casa partida e assim a vencer esta paralela. E aqui vemos então os 3 primeiros classificados desta segunda jornada do Campeonato Nacional de Trial Indoor Urbano. Não houve alteração em relação à jornada inaugural. 3º lugar para Miguel Rodrigues, que luta muito pelo 2º lugar de pódio com Javier Pinheiro. Foi ele o 3º aqui em Amarante. O espanhol foi 2º classificado. E este é Diogo Vieira, 2 jornadas, 2 vitórias. Primeiro em Amarante com 5 pontos de penalização. A prova correu-me bastante bem. Senti que andei bem, apesar de não ter treinado muito nesta semana, pois tive uma outra prova de super enduro ontem à noite. Mas pronto, gostei do meu andamento, correu tudo bem. As zonas estavam um bocadinho mais difíceis que na outra prova, o que é do meu agrado, pois eu já estou num nível bom e gosto de zonas que me desafiem. E pronto, correu tudo bem, felizmente consegui ganhar. E assim se concluiu a segunda jornada do Campeonato Trial Indoor Urbano nas margens do Rio Tâmega, em Amarante. Uma tarde de intenso calor e com muito público presente.